Fala pessoal, tudo bem? Esse é o meu podcast Fala Laís e hoje eu tô muito feliz porque eu tenho uma convidada especial demais. Vocês não têm noção, as poucas vezes que eu estive com ela, eu sempre senti algo muito bom. Inclusive hoje a gente conversou demais e eu quero transmitir isso na nossa conversa. Eu quero intencionar que a conversa de hoje, ela vai ter o poder de transformar vidas, de ser um instrumento de cura na vida de vocês. Então, eu creio que se vocês estão aqui assistindo essa conversa, não é por acaso. Então, eu quero apresentar para vocês a minha convidada, Gisele Tafner, uma mulher incrível. E te apresenta melhor aí para o pessoal. Laís, que honra estar aqui. Eu quero te agradecer de todo o coração pelo convite. Você que está representando aí tantas mulheres hoje na política, né? Com tanta força, E você me escolheu, me convidou para estar aqui e eu estou muito feliz e honrada de estar aqui no seu podcast. A honra é toda minha. Eu sou Gisele Tafner, eu sou ministra do Evangelho, sou pregadora do Evangelho, professora em seminário teológico, eu sou professora de teologia, de algumas matérias específicas, teologia como, por exemplo, cura divina, Espírito Santo, né? Como ser batizado com o Espírito Santo, oração em outras línguas. Eu ensino também sobre oração, ensino como ser dirigido pelo Espírito. Eu estou nessa linha aí da pneumatologia, da cura. E eu sou esposa do Edi, mãe da Lau, do Felipe. É isso, estou aqui para servir o reino de Deus. Eu espero hoje ser realmente, de todo o meu coração, eu espero ser um canal de Deus aqui. É a única intenção do meu coração hoje aqui, além de ter o prazer de estar com você, é que o Senhor me use aqui nesse podcast. Amém. Só dela falar eu já fico toda arrepiada. E às vezes me dá vontade de chorar, para vocês terem noção de como que é a energia dela. Muito bom estar aqui contigo. Ai, que bom, Laís. Minha Glória a amiga, Deus. primeira pergunta que eu quero te fazer é: tu é uma mulher forte, tu transmite força, coragem, sabedoria. E eu quero saber em que momento da tua vida tu te sentiu desamparada, assim, tu sentiu que aquilo não tinha mais jeito, que talvez aquela situação ela pudesse não mudar mais a tua vida, algo muito ruim que aconteceu, mas que depois tu conseguisses reverter aquilo. Conta pra nós e o que tu fizesses pra sair daquela situação. O pior momento da minha vida foi perder minha mãe. Perder a minha mãe foi assim, foi o rompimento, assim, né? Faz muito tempo? Vai fazer 3 anos ainda, então é bem... É recente. É muito, para mim é como se fosse ontem. Mãe. Mãe tem um amor que ninguém dá. Mãe tem um olhar que ninguém tem, né? Mãe é a amiga que ninguém é. Então, quando eu perdi a minha mãe, na verdade, eu me achava forte demais. Eu falava, é a palavra, não sei o quê. Eu tinha uma força, né? Eu sempre expressei essa força, essa fé. Mas quando eu perdi a minha mãe, eu me vi tão vulnerável, tão fraca, tão... Eu me senti órfã, assim. E passei por problemas, assim, durante 3 meses, sem perceber. Eu tive crises de ansiedade, sem saber que aquilo era uma crise de ansiedade. Porque como eu não tinha tido crise de ansiedade, eu achava que aquilo fazia parte da minha dor, fazia parte do luto. Mas, conversando com algumas amigas, eu vi que era crise de ansiedade, comecei a combater isso, porque não é natural crise de ansiedade. O luto é natural, mas a crise de ansiedade não. E aí foram meses de muito sofrimento, muita saudade, muita falta. Mas o Senhor, ele preenche todas as lacunas, né? Então, eu comecei a realmente falar, Senhor, hoje eu tenho uma aula para dar, eu tenho uma pregação, eu tenho que pregar numa igreja, eu vou estar na frente de não sei quantas pessoas. Eu não tenho força em mim mesma, mas eu sei que o Senhor é a minha força, a sua alegria é a minha força. Então, assim, teve dias de eu me permitir chorar, porque a gente precisa deixar esse choro sair. Exatamente. E teve dias de eu me levantar e falar, não, hoje eu não vou mais chorar, hoje eu vou, em nome de Jesus, eu vou ficar de pé. Teve vezes de eu recorrer ao meu marido, amor, ora por mim, coloca suas mãos sobre mim, porque eu estou sentindo uma dor muito grande.
Então, assim, o momento em que eu me vi mais vulnerável, mais frágil, o momento que eu mais chorei na minha vida. E vou falar, Laís, o momento em que eu ainda sinto uma dor física no meu peito, quando eu sinto saudade da minha mãe. Realmente, assim, a minha mãe é o amor, acho que depois de Deus é o amor de mãe, assim. Então, ficar sem ela, para mim, ainda é a coisa mais difícil que tem, assim. Eu imagino. Eu tô feliz, tô ótima com o Senhor, eu tô bem, tô vivendo a minha vida. Os piores momentos, glória a Deus, já passaram. Mas, assim, luto, eu não sabia que eu era fraca para isso. Não é nem ser fraca, né? O luto a gente tem que aceitar. Que às vezes a gente acha que quando algo muito ruim acontece, tu precisas, naquele mesmo momento, aceitar e seguir a vida, mas também amor e ter essa sabedoria é tu entender que nesses momentos tu precisa viver o luto. Sim. Só que a diferença é que tu não pode viver o luto pro resto da vida, né? Sim. Tu tem que te permitir por aquele determinado tempo, mas depois seguir em frente. Sim. E para quem está nos assistindo, alguém que esteja passando por uma situação muito ruim, o que tu falaria para essa pessoa fazer em termos de, na prática, assim, o que ela pode fazer para melhorar, para ter uma maior intimidade com Deus? Muitas vezes uma pessoa que não sabe nem por onde começar, que não entende nada sobre a Bíblia, o que ela pode fazer na rotina dela? A primeira coisa é correr para Deus. Correr para oração. E às vezes as pessoas deixam de correr para oração porque pensam assim, não, eu vou ter que ter uma oração, né, aquela oração eloquente, né? Eu vou ter que falar, ó, soberano Deus e Pai. Não, não. Rasga teu coração para Deus. Mas como que faz isso? Se achega e fala, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me sustenta. Senhor, me arranca desse lugar. Senhor, me resgata, literalmente me resgata desse lugar de angústia, de dor, de tristeza. Senhor, essa ferida dói, isso ainda dói muito, isso é muito forte. Eu me sinto incapaz, em mim não há força, Senhor. Me socorre, Pai. Porque Deus, Ele é Pai. O que às vezes nos trava é porque a gente vê Deus. Como algo muito longe, né? Um Deus lá no trono, com aquele cajadão, barbudão, que de repente vai descer o cajado na nossa cabeça. Ou às vezes tem alguém sofrendo, talvez quem está assistindo é alguém que fala assim, não, mas porque eu falei do luto da minha mãe, mas uma pessoa pode estar sofrendo por uma coisa que ela mesma causou, pode ser consequência dos seus atos, pode ser uma pessoa que errou a vida toda, enganou, mas de repente hoje se depara com o quê? Com a oportunidade de ser transformado. Então, quem está precisando de ajuda tem que correr para quem tem solução. Quem tem solução de verdade? O Senhor. Porque às vezes a gente recorre às pessoas, a gente recorre à internet, a gente recorre a muitas coisas. Mas quem tem a solução? A solução verdadeira? O Senhor. Então, para quem nunca abriu uma Bíblia e não sabe o que fazer, fala, Pai, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Me socorre nesse lugar. Jesus na cruz, a gente falava agora há pouco sobre isso, né? Jesus tinha 2 ladrões do lado dele na cruz. Um estava ali para julgar e zombar dele. O outro somente pediu. Ele fez um pedido simples, né? Então, ele apenas expôs, né? Ele falou quem Jesus era. E aí Jesus disse, olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, assim, ele estava na cruz, morrendo, sangrando esse ladrão, sangrando junto com Jesus, e ele com uma frase de quebrantamento. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus resiste ao soberbo, mas ele acha graça, ele dá graça aos humildes. Então, a pessoa soberba, por mais que ela seja crente, por mais que ela seja espiritualizada, por mais que ela tenha títulos, dinheiro, fama, tudo, se ela é soberba, Deus resiste a ela. É bíblico. Ele deixou na palavra para que nós soubéssemos disso. Olha, soberba Precede não. a ruína. E ele resiste. Qual é a pior parte?
antes de preceder a ruína. É ele te resistir. Porque se Deus resistir você, Laís, quem vai poder te ajudar? Ninguém. Ninguém. Mas ele acha graça nos humildes, né? Então, seja lá o que for que você estiver passando, seja qual for o seu problema, recorre ao Senhor. Ele é Senhor. E ele sente a nossa dor. O Senhor, ele sente a nossa dor. Ele chora conosco. Jesus chorou. E às vezes a gente fica meio perdido, mas eu faço tanta coisa errada, eu nem vou na igreja, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser algo muito grandioso para entrar em contato com Deus. Eu tinha essa visão de que, sei lá, eu tinha que ir na igreja, eu tinha que fazer um monte de procedimento para poder ser aceita. Eu não sei qual é a crença que eu tinha, mas sabe como eu percebo? Posso estar errada, mas eu acho que está muito associado com o nosso sentimento. É diferente eu pedir para Deus ele me mostrar os caminhos e me capacitar para que eu chegue nos meus objetivos sem colocar uma emoção. Quando eu sinto gratidão, quando eu consigo elevar os meus pensamentos e os meus sentimentos, é como se eu sentisse Deus. Isso não tem alguma relação? Sim. Porque Sim. é uma coisa que tu sente aqui, Sim. sabe? E isso te conecta com Deus. Sim. Todas as vezes que eu senti a presença dele, eu estava em um estado de gratidão tão profundo que eu sentia gratidão até por esse microfone. Eu sentia gratidão por tudo, tudo, absolutamente tudo. E eu olhava para as pessoas e eu sentia compaixão. E eu queria poder sentir isso mais vezes e eu não consigo. Tem dias que eu não consigo. Parece que eu tô falando que eu sou grata, mas eu não sou grata de verdade. Porque falta aquele sentimento, sabe? Então, eu entendo que para eu ter essa maior intimidade com Deus, eu preciso abrir o meu coração. Sim. E ser sincera e sentir aquela emoção que me conecta com Ele. Sim. Mas a gratidão, você pode não estar sentindo nada e ter um coração grato, porque Deus vê além daquilo que a gente expressa. Né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, em tudo dai graças. Né? Então, às vezes nós vamos estar agradecendo a Deus, sendo grato a Deus, sem estar sentindo nada. Por exemplo, eu sou grata a Deus por eu estar tendo a oportunidade de falar dele nesse podcast. Eu sinto a presença dele onde eu vou, mas eu digo assim, especificamente um coração batendo, um arrepio, eu não estou sentindo isso. Mas eu estou muito grata a Deus por estar aqui. A nossa oração hoje, tanto a oração do nosso devocional de manhã, quanto a oração do almoço, que a gente orou para almoçar, foi de gratidão. E as duas vezes o Senhor trouxe esse tempo nosso aqui de gratidão, né? E eu não senti nada específico. Agora, a gratidão abre portas. Você vê que antes de Jesus multiplicar pães e peixes, ele agradece. Ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de provavelmente 10.000 pessoas, que a Bíblia fala 5.000 homens. Mas faltam as crianças, que eram várias, e as mulheres, né? Muitas mulheres. Então, o que precedeu? Além de Jesus crer que Deus multiplicaria. Porque Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, né? No seu ministério. Mas ele não estava andando em onisciência, nos atributos imutáveis de Deus, que é a onisciência, onipresença, né? Onipotência. Ele não estava andando. Porque se ele fosse onisciente, ele também teria que ser onipresente. E Jesus não andou em onipresença. Você vê que ele estava num lugar, tanto que quando Lázaro morreu, teve que aguardar para que ele chegasse lá e ressuscitasse Lázaro. Se ele fosse onipresente, não precisava dos 4 dias. Né? Ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não aconteceu no ministério de Jesus. Ele andou na terra, né? Isso é um pouco mais profundo, a gente não vai entrar nisso aqui, mas ele andou na terra como um homem ungido. Ele se esvaziou. Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de toda a sua glória. Jesus, ele mesmo sendo Deus, não considerou ser como Deus algo que seria válido ali. Por quê? Porque ele precisava ser homem,
para derrotar Satanás, ele precisava derrotar como homem. Então Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória, ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele, unge ele, próprio Espírito de Deus, que era ele também, era o Deus Pai e o Deus Filho. Mateus 3,16 vai dizer isso, que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Jesus sai da água, o Espírito Santo desce em forma corpórea, ungindo Jesus, capacitando ele para o ministério. Porque até aquele momento, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Ele só faz depois. E aí vem uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Né? E mesmo ele sendo o Filho de Deus, enviado por Deus de forma especial no ventre de Maria, com tudo que nós sabemos, ele se esvaziou dessa glória e precisou ser ungido. E ele andava debaixo das coordenadas do Pai. Ele fala para os discípulos, ele fala: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu falo o que eu vejo meu Pai falar. Jesus não andou independente do Pai. Mesmo assim, ele agradece. Ele sabia que ele ia multiplicar. Ele tinha certeza, ele já pediu os pães convicto. Mas por que Jesus agradece? Porque gratidão é portas abertas. Ou seja, eu preciso agradecer pelo que ainda não aconteceu. Exatamente. Exatamente. Tem uma frase que fala assim, como é que é? O tolo, ele fala sobre o que ele vê. E o sábio, ele fala sobre o que ele quer viver. Isso. Só que eu acredito que o segredo é a gratidão. Mesmo com tudo dando errado na tua vida, tu agradece. Sim. Tu agradece pelo que não aconteceu ainda, Sim. porque tu sabe que nesse momento Deus ele vai te mandar exatamente o que tu agradece. Sim. E quando eu entrei nesse estado de agradecer pelas pequenas coisas, eu fui surpreendida com coisas grandes. Porque às vezes a gente acha que tem que agradecer pelas coisas grandiosas, sim, né? Sim. Mas eu já tenho tudo, eu sou tão abundante na minha vida que Glória às vezes eu me esqueço que eu sou grata demais por isso. Glória a Deus. E eu quero ter esse sentimento todos os dias, porque eu sei que isso abre portas para coisas grandiosas. Sim. Então, eu acho que quem está nos assistindo tem que entender que um dos primeiros passos para que a nossa vida ela possa ser reorganizada é tu sentir gratidão. Por exemplo, uma pessoa que não tem dinheiro, ela só tem uma maçã na geladeira e meia dúzia de ovos, e ela se sente pobre. Ela tem que se sentir abundante. Sim. Então, ela tem que agradecer pela geladeira, pelos Sim. ovos, pela Sim. saúde dela, Sim. pelas 2 pernas que ela pode caminhar. Porque ela foi ao banheiro. Vocês podem depois editar essa parte se quiser, mas, gente, ela foi no banheiro, fez o número 1, fez o número 2. Quantas pessoas dependem de aparelhos para fazer isso? Eu ontem fui num GC de mulheres, tipo célula, né? Na igreja nós temos os grupos de crescimento. Eu fui num GC de mulheres. Uma moça que teve bebê, ela estava 7 dias sem ir ao banheiro. Então, você vê, uma coisa que a gente nem lembra de agradecer. Senhor, nem obrigada, lembra. porque todos os meus órgãos funcionam perfeitamente, Pai. Obrigada, Senhor, porque os meus olhos se abriram. Obrigada porque eu tenho fôlego, porque essa hora tem muitas pessoas entubadas no hospital. Não conseguem respirar. Então, gratidão, Laís. Gratidão é... Eu acho que a pessoa que é grata, ela sempre vai ter porta aberta, descanso, paz, alegria. Porque a gratidão, ela revela um estado de contentamento na pessoa. E uma pessoa que vive num estado de contentamento, ela não é abalada pela circunstância. Isso muda tudo, né? Porque quem é governado por circunstâncias pode estar tudo bem. Como você falou, tá com a geladeira cheia de carne boa, freezer com carne, comida boa, né? Você falou da maçã e dos ovos. Vamos imaginar aquelas propagandas de geladeira que quando abre tem uma geladeira... Tudo cheio. Tudo cheio. A despensa cheia, o closet cheio, vários sapatos, várias roupas, as maquiagens das melhores marcas, o cabelo, tudo no lugar. Mas se essa pessoa não tiver contentamento, aquilo não é nada. As pessoas mais invejosas, elas têm muita coisa. E às vezes elas invejam quem não tem, nada. Assim, aspas, nada. Né? Por quê? Porque não tem contentamento, não algo tá que feliz vem de com dentro, o que tem. Né? Não tá feliz com o que tem. Eu, por exemplo, eu tô feliz com o que eu tenho.
O que Deus me proporcionar daqui para frente só vai cumprir promessas que eu tenho dele. Eu não estou precisando ter muito dinheiro na minha conta para estar alegre. E também ninguém vai saber se tem ou se não tem. Porque eu estou alegre no meu Senhor. Não precisa de nada para estar feliz. Não. Isso já vem de ti. Eu preciso dele. De Jesus. É tudo. Ele é tudo. Eu aprendi com o pastor Felipe que Jesus, ele preenche um buraco do tamanho de Deus. Uma pessoa que não tem Jesus habitando, né, o Espírito Santo dentro dela, ela tem um buraco nela do tamanho de Deus. Nada vai preencher. Tu consegue definir como que tu sente Jesus? Eu percebo ele, sim. Percebo ele falando comigo, né? O Espírito Santo falando comigo. Jesus, especificamente, eu tive 2 experiências fortes com Jesus. Uma vez ele apareceu no meu quarto de madrugada, dormindo. Ele estava dormindo, eu estava orando em línguas. Ai, tô toda arrepiada. Eu estava orando em línguas, virando a madrugada, assim, e eu tinha recebido um diagnóstico de um caroço no útero na época. Não é caroço o nome, não é que fugiu o nome mesmo do diagnóstico. E aí eu fiquei no quarto, era um hábito, ainda é um hábito, mas era muito mais, né? Ficava períodos muito longos. Hoje eu já entendi que à noite eu preciso dormir, então eu preciso orar em línguas de dia, mas nessa época eu virava à noite orando em línguas. E aí, nesse dia, eu coloquei a mão e já tinha declarado a minha cura, já cria que eu estava curada, não tomei o remédio, não. A gente tem que tomar remédio, tá, gente? Não, escuta aqui, é um testemunho, eu não estou dizendo, porque às vezes a pessoa fala, ela falou que não é para tomar remédio, vou parar de tomar também. Não, pelo amor de Deus, eu amo os médicos, tenho amigos médicos, eu tomo quando é necessário, mas essa situação, eu recebi no meu espírito uma clareza no espírito. Então ele falou para mim, nós vamos comprar um remédio agora. Eu falei, não, primeiro minha fé, depois a gente vê o que vai fazer. Passou uns dias. Nessa noite, eu estava orando em línguas para virar mesmo. Eu tinha um propósito em virar a noite orando em línguas. Já tinha umas 4 horas que eu estava orando em línguas. E eu comecei a ir ao banheiro e voltar. Minha bexiga enchia muito, em 5 minutos, e eu voltava. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava bem, eu não tinha bebido tanta água. E eu estava indo no banheiro e voltava. Como se eu tivesse bebido 5 litros de água. E aí, de repente, eu fechei os meus olhos assim, estava tudo escuro, se eu abrisse também eu não ia ver nada, mas eu acho que meu olho estava fechado, é a memória que eu tenho. E ele estava de pé do lado do Edi, assim, só que em pé, na nossa cama, que lindo. assim. E quando eu tive essa percepção que ele estava ali, ele falou, você foi curada hoje daquele cisto. Aí eu comecei a chorar, falar com ele. Eu falava, Senhor, o que eu faço para você não sair daqui? O que eu faço para você não sair daqui? Mas aquilo durou alguns segundos, não sei se chegou a ser minutos, eu não sei dizer quanto tempo. E eu fui no médico. E estava curada? Estava sem nada, não tinha mais o cisto. Tinha saído aquele cisto. Sem remédio, sem nada. Sem remédio, sem nada. E a outra experiência foi há pouco tempo na minha casa. Eu estava orando para uma das imersões, a gente estava com a equipe de intercessão lá orando, e eu estava de pé, e eu falava assim, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. E a gente estava num ambiente tão glorioso, a gente estava numa nuvem, assim, de presença. Tinha uma presença tão real, né? A unção estava se movendo ali. E eu falei, Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver. E eu falava isso ali para as pessoas. E eu fechei os meus olhos e ele estava atrás de uma amiga minha, olhando para mim, sorrindo para mim. Foi um piscar de olhos, assim. Foi muito rápido. É um piscar de olhos, mas que ele sorriu e é como se ele desse um passo vindo na minha direção. E quando eu fosse celebrar, tipo, Jesus, como se eu fosse falar isso, aí eu comecei a chorar e aí eu contei para quem estava ali, né? Mas era uma presença muito grande na minha casa. Tinha gente caída no poder no chão, tinha gente de bruço, chorando, orando. Cada um estava na sua atmosfera.
E Jesus, ele... Então, assim, com Jesus, eu tive essas experiências. Eu acho que eu tenho mais uma que eu não estou conseguindo lembrar. Mas com o Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em nós, né? Eu ia perguntar, qual é a definição do Espírito Santo? É porque Deus, o nosso Deus, quando Deus fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Criou Deus, os céus e a terra. Quando fala Deus, essa palavra Deus no hebraico, ela é Elohim. E a palavra Elohim, ela não tem como ser traduzida no singular. Elohim é traduzido como anjos, deuses, seres divinos. Aham. Mas Deus é um único Deus. Então, por muitos outros, não dá para explicar aqui nesse tempo, né, a doutrina da Trindade, mas o nosso Deus, o Deus Criador, o Elohim, ele é o Deus que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas. Então, Deus Pai, no trono. Hoje, Jesus está à direita desse Pai no trono, porque Jesus já veio, já cumpriu o seu ministério para salvar a humanidade, já morreu, ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos, subiu e está lá intercedendo por nós, sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor absoluto, Cristo, Salvador, Redentor. E o Espírito Santo é o Deus que veio morar em nós. Porque Jesus, quando ele está já comunicando para os discípulos que ele iria para o Pai, que ele iria se entregar, ele começa, né? João capítulo 13, João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, esses textos. Agora, João 14, João 15, João 16, Jesus anuncia e ele mesmo faz a propaganda, ele revela quem é o Espírito Santo, que é o Paráclitos, é o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque ele habita em nós. Em todos que creem. Qual é a diferença da luz e das trevas? É porque uma pessoa, quando ela crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, único, suficiente Senhor e Salvador. E ela fala, eu me arrependo, né? Que é a pregação de João Batista, é a pregação dos profetas, é a pregação de Jesus, é a pregação de Pedro, é a pregação de todos os homens de Deus na Bíblia, é arrependei-vos. E crede no Evangelho. Quando você crê em Jesus, imediatamente, Laís, é imediatamente, é uma obra sobrenatural, divina, onde ninguém tem poder de se intrometer. É só a pessoa com Deus. Então, no ato em que ela crê no Senhor Jesus, imediatamente o espírito, a natureza morta que ela tinha, adâmica, ela é feita nova, ela é recriada. Nós somos recriados em Cristo e nesse momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar em cada um de nós. Então, quem é filho de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 13, vai dizer, né, que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. O que ele está falando aí em Efésios, capítulo 1, versículo 13? Que você ouviu a palavra, o evangelho da salvação, você creu imediatamente. Você foi selado. Quem é o selo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma marca. Entendi. Sabe o gado? Eu sei que eu vou falar uma coisa assim, humana, mas para fazer um paralelo. O gado, ele não é marcado com aquelas marcas de ferro, né? Para saber de quem ele é. É um selo na pele do gado. Nós temos um selo em nós. Ou seja, quando as trevas olham para nós, elas veem a luz. Entendi. Porque a luz habita em nós. Todo aquele que crê em Jesus, né? A gente estava conversando aqui, todos aqui creem em Jesus. Então, Jesus está dentro de cada um das pessoas que estão aqui. Através de quem? Do Espírito Santo. Jesus pode vir aqui agora. Jesus pode fazer o que ele quiser. E falar com quem ele quiser. Mas agora, na dispensação da graça, no ministério da igreja,
que é os que creem. A igreja que eu digo, igreja de Cristo. Onde Cristo é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Quem está agora aqui? O ministério vigente agora. A vigência agora é o Espírito Santo. Entendi. Porque ele habita e guarda a igreja. Aí eu fiquei pensando num vídeo teu. Um vídeo que eu assisti e eu me arrepiei do início ao fim. É onde, não sei onde que foi, numa igreja, se foi em algum curso que tu estavas ministrando, onde uma menina, ela não tinha audição. Ah, sim, sim. E aí tu vai lá, faz uma oração, né? E ela volta a te escutar. É um vídeo muito profundo. Eu queria entender o que que acontece ali. O que que tu sente quando tu tá falando aquelas palavras de cura, falando com o ouvido, a audição dela. Como que funciona isso? Então, ali foi uma Healing Day, como aquela que você foi aqui em Niterói. Aham. Foi um curso como aquele que você foi. Quando é que vai ter o teu curso de novo? Eu vou ter um agora, 11 de julho, mas não é especificamente sobre cura. Vai ter cura, mas eu vou falar sobre unção. Vou falar sobre o Espírito Santo e como ele se move. Como ele faz essas coisas. Mas esse de cura, eu vou ter só no segundo semestre, eu vou fazer novamente. Entendi. Mas era um desse de cura em Friburgo. Laís, todas as vezes que Deus me usa para curar, eu só sei que a unção chegou. Porque eu percebo quando a unção começa a se mover. Eu percebo fisicamente. Então, vou ser objetiva para as pessoas que estão assistindo perceber. Por exemplo, agora eu comecei a falar, as minhas mãos começaram a queimar, né? É como se tivesse uma eletricidade nas minhas mãos. Essa mão Entendi. direita parece que eu tenho uma espécie de uma luva. Às vezes eu tenho uma diferença na minha respiração. E aí eu percebo que ele quer fazer alguma coisa. Então eu Entendi. tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo e dar a liberdade para ele fazer. Então aí eu já sei como normalmente ele me usa, né? Então eu falo, gente, o Espírito Santo está aqui, ele quer fazer alguma coisa. Então eu creio que os enfermos serão curados, quem tem depressão, ansiedade, os demônios serão expelidos. Nesse dia, uma moça jovem, linda, ela estava possuída por uma legião de demônios. Ai, credo. Horrível, mas faz parte, né? Jesus expulsava, a gente expulsa também, faz parte. Tu expulsou? Expulsei. Tem que expulsar, né? É normal. No ministério de cura, manifesta os demônios. Mas o que que tu sente assim? Não sente medo, né? Não sente medo, mas você percebe que é uma coisa ruim. Na unção para cura, na unção para Deus fazer alguma coisa, batismo com o Espírito Santo, cura, milagres. Esse, por exemplo, na hora que eu estava orando por essa mulher, a hora que eu estou orando pelas pessoas, eu não sinto nada específico. Eu sinto uma leve, porque essa sensação de eletricidade, essa unção forte, é como se ele falasse assim, tô na área. Cheguei. É um sinal. É como se ele se mostrasse para mim, me deixasse perceber. E aí, quando eu percebo que ele está querendo se mover, eu paro e começo a seguir os comandos que ele já tem me ensinado. E ele vai ensinando também. Às vezes eu faço umas coisas que não tá nem no que eu já estou acostumada a fazer. Eu sou guiada por ele. Assim, ele me dá e eu obedeço. Eu falo, meu Deus, ele fez isso. Ele me surpreende. Ele é maravilhoso. Ele não tem como se acostumar. Você não se acostuma. Milagre é uma coisa que você não se acostuma. Sempre vai mexer com você. E aí, quando eu estou ministrando mesmo cura, eu não estou sentindo nada muito forte. Nesse milagre da audição, câncer, caroços enormes desaparecem. Qual foi o mais emblemático, assim, que tu fizesses? Ai, difícil, são muitas curas maravilhosas. Assim, uma adolescente com câncer, não tem como não mexer com a gente, né? Eu ministrei cura, eu não podia expor que ela estava com câncer, porque a mãe não contou para ninguém. A mãe não contou nem para mim. E uma amiga minha, que é da intercessão, que era da intercessão comigo, na época essa minha amiga nem mora mais aqui em Niterói, ela falou, Gi, ela já estava morando fora, né? Gi, a fulana está diagnosticada com câncer. Começou no joelho,
passou para os quadris, agora tá indo para a coluna. Ela vai fazer uma punção. Aí eu falei, não vai. Aí o Edi orou comigo e nós decretamos não, em nome de Jesus. Você lembra aquela oração de crente doido? Fizemos aquela oração com fé, eu e ele, em casa. Quando foi no sábado seguinte, quem está na turma? A menina. Quando eu vi, eu falei, eu não acredito nisso, Senhor. O Senhor trouxe ela para mim, Pai. E aí veio aquela unção para ministrar em todos. Ali não era uma ministração de cura, era uma ministração de ativação de unção. Eu estava ativando a unção, tocando nas pessoas. E aí, quando eu cheguei perto dela, ela me agarrou, Laís. Você que lida com criança, você consegue imaginar essa cena? Ela me agarrou. E aí ela me abraçou. Quando ela me abraçou, eu falava com a doença, né? Eu dava ordem para a doença, eu amaldiçoava aquele câncer, eu expulsava tudo aquilo do corpo dela e eu abraçada com ela, tocando o corpo dela, eu falava, Jesus disse, imporão as mãos e curarão. E ali eu ministrei com toda a fé que eu tive. Minha energia ficou toda ali. É. Você sai cansada. Muitas vezes, sai muito cansada. E acabou. Passou os dias, passou um tempo. Eu recebo do pastor. Olha aí, Gê, que eu recebi aqui. Eu não recebi nem da mãe. Eu recebi um testemunho através do pastor, que ela foi completamente curada de uma metástase. Ai, que lindo, né? Uma criança. Tumor no seio. Acho que o dia que você estava lá, você viu o testemunho de uma mulher que tinha tumor no seio. Mais de maligno. um testemunho. Mais de um testemunho de tumor, de câncer, né? Mas na sala de aula, nos meus cursos ou nos seminários, quando eu ministro cura, caroços enormes desaparecem. É mesmo. Uma moça, esse eu coloquei, eu não consigo colocar, é muita coisa que eu recebo, eu não tenho quem edita. Então, sou eu mesma que edito meus vídeos, sou eu mesma que posto. Então, olha aí, guris. eu faço lá o que dá, né? E aí, eu não coloco tudo, não dou conta, né? E às vezes eu acabo não lembrando também, porque é muita gente, Laís. Eu dou aula quase todo dia. Ontem mesmo teve curas, a turma estava toda recebendo poder no chão. O poder de Deus veio na turma. Uma coisa gloriosa, gloriosa, sem explicação. E aí, quando eu orei por essa moça, eu estava falando de qual agora? Do câncer, tumor. Da menina, né? Câncer, tumor. Não, eu ia falar do testemunho de uma irmã que é de Friburgo. Ela veio receber oração por ovário. Ovário, quando tá, não é policístico não, é aquele outro nome, é endometriose. Uhum. Eu orei por ela por endometriose, passou uns meses, eu fui pregar na igreja. Eu tinha orado por ela no seminário. Eu fui pregar na igreja, nos cultos de domingo lá da igreja de Friburgo. E aí ela falou, professora, eu te dei meu testemunho. Eu falei, não lembro. Me conta agora, quero saber. Ela falou, lembra que a senhora orou por mim? Eu falei, lembro, porque eu lembro vagamente, então lembro. Ela, então, quando a senhora orou por mim, eu tinha um ovário com endometriose. E 2 meses depois, eu fui fazer exame de rotina. E aí, quando o médico pegou o meu exame, ele falou, o que aconteceu aqui? Que exame é esse? De quem é esse exame? Ela falou, é meu. Por quê? Ele falou assim, nós não tiramos um ovário teu? Como assim, gente? Você tem os 2 ovários. Milagres criativos. Esse testemunho está no meu Instagram, no meu perfil. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida como você nunca se imaginou na política. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Eu nunca pensei que, com a infância tão difícil, né, que eu tive, adolescência, toda essa coisa no casamento, eu nunca imaginei que Deus fosse, com tanta gente boa, fosse me escolher para fazer essas curas. Eu não posso deixar de pedir para ela contar a história do casamento. Quanto tempo que a gente tem de podcast? Eu falo muito, 40. hein? 40? Eu falo A gente muito. pode... Já deu, Não, né? que eu queria falar com ela há mais tempo, mas eu acho interessante a gente contar para finalizar a história do teu casamento, que eu sei que muitas pessoas vão se identificar e vão mudar a forma de perceber o casamento, porque o casamento não é algo dispensável, né? Não. Casamento é para sempre. Não. Então, É uma eu queria que tu aliança. falasses da tua
experiência que eu sei que muitas pessoas vão se sentir tocadas com esse tema. Sim. Por acaso eu estava comentando com você, né, Laís, sobre isso, né, da mudança que Deus fez em mim, no meu marido, né, do poder de Jesus sobre nós. E quando eu cheguei na Novos Começos, gente, eu estava com a minha vida totalmente diferente. Eu estava com uma vida destruída. Que Na ano verdade, foi isso? 2014, 2013, eu cheguei... Não, perdão, 2014. 2014. Eu cheguei em março de 2014. E eu entrei no seminário em agosto de 2014. E aí, no final do ano de 2014, eu obedeci à voz de Deus. Quando eu entrei no seminário, eu cheguei na Novos Começos, eu estava separada do meu marido, divorciada no papel. Nós éramos divorciados. A gente tinha vivido juntos 17 anos. Depois, ele, pelo alcoolismo, bebida, álcool, agressões, brigas. Eu também não era sábia, porque a mulher tola, ela também destrói o seu lar. Então, faltou sabedoria minha, dele, faltou tudo. Jesus estava, eu era evangélica, mas eu era religiosa. Eu não estava entregue como hoje, eu entreguei tudo, deixei tudo para trás e fiquei só com Jesus e com a minha família. É a minha primícia. Então, eu me separei do Edi, eu me envolvi com outra pessoa. E quanto tempo tu foi casada com ele? Eu fui casada com ele 17 anos. 17 anos, se divorciou, ficou Sim. quanto tempo longe? Ficamos divorciados 6 anos. 6 anos e depois reataram. E aí recebi uma palavra no seminário, que Deus só ia poder fazer o que Ele queria fazer na minha vida se eu ajustasse primeiro a minha casa. Porque muita gente que chega na igreja, se empolga na igreja, ainda mais que a gente chega numa igreja de novos começos, que mesmo com outro nome naquela época, sempre foi uma igreja de novos começos e hoje é o nome da igreja Novos Começos. Porém, Deus, ele não quebra princípio para te dar um novo começo. Ele permanece nos princípios, né? Então, quando eu cheguei ali, vivia com outra pessoa, ele tinha outras namoradas, a gente tinha uma vida... Eu cheguei com uma outra pessoa na igreja, eu morava com outro rapaz, nós montamos um apartamento em Niterói, eu morava junto. Então, eu cheguei em adultério, eu cheguei toda arrebentada, toda fora do contexto. Minha filha não era salva, meu filho não era salvo. O pai dos meus filhos, meu marido, não era salvo. E dentro do seminário, que hoje eu sou professora, eu ouvi uma palavra que eu não poderia externar tanta coisa maravilhosa que eu estava recebendo ali se antes eu não arrumasse a minha casa. Porque tem muita gente vivendo de aparência, até dentro da igreja. Em tudo. Em tudo, né? No secular, na igreja, na política, em qualquer lugar. E o Senhor falou, você não vai conseguir sustentar isso. Porque a minha vontade para a tua vida não é essa. A minha vontade para a tua vida é a tua família. Ai, que lindo, né? Ai, esse testemunho é enorme, Laís. Eu ia precisar de um podcast só para esse testemunho. Mas para você ter uma ideia, eu me separei desse rapaz com quem eu vivi esses anos no dia 14 de dezembro. Ele foi embora de 2014. Ele foi embora no sábado. No domingo, a minha filha levantou as 2 mãos para Jesus. Passados alguns meses, eu já estava conversando com ele, eu ligo para ele, conto tudo que eu aprontei. Porque a gente não pode deixar nada embaixo do tapete. O diabo, ele é sorrateiro. O diabo, às vezes, vai falar, não tem necessidade de contar isso. Não tem necessidade disso. Tem. Tudo tem que ficar na luz. A luz, tudo que está nos cantinhos... Você vê que a aranha fica no cantinho, cobra fica em escurinho. Na luz não fica. Então, conta tudo. Eu contei tudo para ele. Todos os erros, tudo. E ele me perdoou. Porque esse homem é macho. Homem macho. Isso aí. Me perdoou. E quando eu me dei conta, tava minha filha, meu filho, que mora nos Estados Unidos hoje, casado, e ele. Todos salvos. E eu lembro que na época eu falava, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Todo mundo casado de novo na igreja. Por que eu não podia ficar casada de novo na igreja? Qual que é o problema? Senhor, o que eu faço? Ele falou, creia em mim e será salvo tu e a tua casa.
Quando eu vi o último ser salvo, que foi o Felipe, foi o mais resistente, eu falei, Senhor, hoje se cumpre uma palavra de alguns aninhos atrás. Está sendo salva eu e a minha casa. Se Jesus voltar agora, a gente sobe. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Eu abandonei emprego. Eu sou formada designer de interiores. Sempre trabalhei com gestão comercial, meta, venda. Sempre fui do ramo do planejado. Trabalhei na Todeskine. Muitos anos nessas marcas, que hoje são linhas altas. Uhum. Eu conheci a Todeskine quando ela não era uma linha nem alta. Nem sei se eu posso falar o nome aqui, né? Depois vocês... Enfim. E larguei tudo. Larguei tudo. Tu vê como tudo na vida tem correspondência, né? Não adianta tu ser excelente no que tu faz, até na política mesmo. Não tem como tu querer bons resultados na política se a tua casa não tá organizada. Não. Se o teu casamento ele não tá equilibrado, se tu não honra o teu marido, se tu não tem tempo de qualidade com os teus filhos, eu acredito que tem uma grande correspondência em tudo. E foi o que aconteceu contigo. Sim. Quando tu reorganizou a tua casa, Sim. tudo na tua vida começou a Sim. conspirar. Sim. Assim em cima como Sim. embaixo. Não tem uma Sim. palavra que diz isso? Sim, porque partiu de uma decisão de obedecer uma voz aqui. Enquanto o professor ensinava, ele me pegou por dentro. Eu lembro que nesse dia que eu recebi essa palavra para restaurar minha família, eu comecei a chorar copiosamente na sala e eu não ouvi mais nada do que o professor disse nesse dia. E dali minha vida começou um caos. Porque imagina, você está com um marido na igreja, frequentando o GC, todos os amigos, casais, tudo em comum, e de repente você fala, não posso, mas acabou. Mas como? Todas as questões emocionais envolvidas. Quando eu falei, nós conversamos isso hoje, eu e o Edi. Quando eu voltei para o Edi, eu não amava mais ele. E as pessoas estão querendo amar muito para estar com alguém. Talvez de tudo que eu falei, isso aqui vai ser uma parte assim que vai tocar muitas pessoas. A gente está esperando amar muito o marido, amar muito para fazer. Não. Amor é decisão. Você decide amar. Amar e perdoar é decisão. É isso. Então, quando eu decidi, que eu dei o passo, o Espírito Santo entrou e começou a me ajudar. Aonde eu não via mais graça, comecei a ver graça. Aonde não encaixava, começou a encaixar. Eu casei de noiva. Foi lindo, gente. Foi lindo. Foi lindo. Foi amor. Foi lindo. Lindo o teu testemunho. É. Minha amiga, eu quero muito te agradecer pela tua presença. Eu queria poder conversar tanto contigo, porque eu acho que tem tantas coisas que a gente pode do assunto, né? Conversar, mas o tempo está se encerrando. Sim. Então, para a gente finalizar, eu quero te pedir para olhar ali para aquela câmera e sentir no teu coração algo que as pessoas que estejam nos assistindo agora, elas tenham a necessidade de ouvir. Sim. Então, agora o final é contigo. Ok. Bom, eu quero dizer para você que está assistindo esse podcast, que chegou até aqui, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem dois caminhos, é no singular. Ele é o caminho. Então, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém, ele mesmo disse, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, eu não sei onde você está, eu não sei se você está em algum abismo, se você está passando alguma dificuldade. Eu não sei se você está muito bem, está curtindo só esse podcast, está só acrescentando conteúdo na sua vida, mas no lugar que você estiver, Jesus alcança você, Jesus toca você, Jesus cura você. Eu declaro sobre a sua vida o poder de Deus, o poder salvador de Jesus Cristo, o poder curador de Jesus Cristo, o poder do Todo-Poderoso manifestando agora na tua casa, onde você está. Perceba a presença do Senhor aí, eu creio. E se você quiser e puder, você pode agora abrir a sua boca e repetir essas palavras. Se você quiser e crer, você vai fazer isso aqui, ó. Senhor Jesus, nessa hora, eu entrego o meu coração, a minha vida. Faz morada em mim, Senhor. Eu não quero mais viver sem o Senhor em mim.
A partir de hoje, Senhor, como diz a tua palavra, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem nada mais poderoso.